2022. Tempo de mudança. Mudar é aprender novos caminhos. Para buscar soluções para problemas complexos, foi criado o Festival ODS. Dias 25 e 26 de maio. Debates, oficinas e troca de experiências entre setores público, privado e sociedade civil. Embarque com a gente no terceiro Festival ODS, rumo a um futuro mais próspero e justo. Cada município brasileiro tem desafios definidos e evidentes, lacunas nas áreas econômica, social e ambiental, que exigem soluções que levem ao desenvolvimento sustentável, com políticas públicas mais eficientes e responsáveis. Por isso, os municípios podem ser fortes aliados da Estratégia ODS, movimento que busca apoiar a implementação da Agenda 2030 e o alcance dos 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável pelos países do mundo inteiro. Mas afinal, de que forma os governos municipais podem participar? Entre no site da Estratégia ODS e fale conosco. A equipe da Estratégia ODS retornará ao contato e disponibilizará materiais de apoio, como metodologias de revisão e elaboração de planos municipais ligados aos ODS, apoio técnico, divulgação de boas práticas, estímulo a diálogos e troca de experiências. Os conteúdos podem ser incorporados aos projetos e políticas públicas que já existem nas atuais administrações, estimular inovações e novas estratégias, e gerar oportunidades de ampliar parcerias multissetoriais, novas fontes de financiamento, promover o trabalho integrado entre secretarias, aproximar governo e sociedade, abrir diálogos com diferentes áreas para atender à Agenda 2030. Faça parte da Estratégia ODS e ajude a mudar o rumo da história, construindo uma gestão pública mais sustentável e eficiente. Contamos com sua parceria. Olá, muito boa tarde a todas e todos. Eu quero me apresentar, eu sou a Renata Ceni, prefeita reeleita do município de Francisco Morato, também sou vice-presidente de parcerias ODS e presidente da Comissão Permanente de Cidades Atingidas ou Sujeitas a Desastres, também da FNP. Eu quero agradecer muito esse convite e mediar essa sessão com essa temática tão pertinente e tão importante, que é territórios em transição, recuperação econômica pós-pandemia. E aqui, nesse momento, já saudar esses incríveis convidados, a qual eu tenho contato e tenho a felicidade de reencontrá-los nessa dinâmica, que é Paraskevi Bessa Rodrigues, nossa secretária de Desenvolvimento Econômico de Novo Hamburgo. Seja bem-vinda, muito obrigada por sua participação. Daqui a pouco nós vamos receber o prefeito de Santo André e também presidente do consórcio do ABC aqui em São Paulo, Paulo Serra, meu amigo Axel Grael, prefeito de Niterói, que é meu parceiro também de implementação de ODS na Frente Nacional dos Prefeitos, e o Romário Barbosa, que é diretor executivo da Geste Pública. E para começar esse bate-papo, é lógico que a gente tem que dar muita visibilidade, conforme foi nos apresentado aqui, da Agenda 2030, que é uma linguagem.
que ser falada por diversas nações vai potencializar as trocas a respeito dessa política pública em todos os níveis, principalmente no que nós tratamos aqui, que são os municípios. A Agenda 2030, então, vai ser insumo para políticas públicas, essencialmente para servir de guia para nossas instituições comprometidas com a sustentabilidade. Essas ações previstas estabelecem um caminho para todos nós, nos aproxima e nos faz entender melhor o que nos requer enquanto política pública para os próximos anos, principalmente para acabar com a pobreza, combater as desigualdades, a injustiça e proteger o nosso planeta. A Agenda 2030, então, para nós, é uma norteadora de políticas públicas e constitui uma nova tendência no âmbito da gestão pública. Quando ela é absorvida nos seus componentes, suas diretrizes, certamente faz com que esses princípios virem ferramentas de transformação de política social, de modo a transformar a vida das pessoas e os nossos territórios. E é essa atribuição da política pública, transformar a vida das pessoas, esse compromisso diplomático, ético e político que nós nos sentimos como responsabilidade de atuar para o desenvolvimento sustentável. Então, eu quero dizer mais uma vez que é uma honra muito grande mediar esse encontro e por essa conversa de hoje, na certeza que vamos aprender muito. Então, eu quero aqui dar a palavra para os nossos convidados, e eu quero conversar um pouquinho com o Axel Grael, que é o prefeito de Niterói, que tem na sua formação, inclusive, essa identidade de sustentabilidade, para falar um pouquinho sobre a importância dessa temática de hoje. Que você possa se apresentar e dizer um pouquinho da sua jornada, amigo prefeito. Bem, muito obrigado, prefeita Renata Ceni, você que é parceira nessa agenda, né, da Agenda 2030, né, nós atuamos juntos aí nessa agenda das ODS, né, na Frente Nacional de Prefeitos. Queria saudar os demais participantes aqui desse encontro. Meu nome é Axel Grael, sou o prefeito da cidade de Niterói, no estado do Rio de Janeiro. A nossa cidade é uma cidade que passou, né, por um momento difícil durante a pandemia. Niterói foi a primeira cidade a registrar, né, a presença do coronavírus no país, uma das primeiras cidades, um dos primeiros registros de óbito também pelo coronavírus também foi em Niterói. Então, isso nos forçou a ter uma atitude muito pioneira em várias das ações, né, importantes para o enfrentamento, né, dessa pandemia. E, em seguida, né, nós já começamos a planejar, né, esse momento pós-Covid, já com antecedência também, e montamos, né, toda uma estratégia que eu gostaria, inclusive, de apresentar aqui para vocês. Pode colocar. Precisa liberar a tela, por favor. Nós vamos aqui organizar, prefeito, nosso staff, para que a gente possa conduzir a sua apresentação. Precisa liberar a tela para poder... agora vai. Ok. Obrigado. Então, eu vou apresentar para vocês aqui essas medidas, né, que a gente veio tomando, né, para esse momento de retomada da economia na cidade de Niterói. A cidade de Niterói, ela fica no outro lado da Baía de Guanabara, com relação ao Rio de Janeiro. Temos uma população de 515 mil habitantes. É a 7ª maior cidade, né, em termos de desenvolvimento humano no Brasil. Um dos municípios mais escolarizados, né, no país. Já fomos considerados, em 2020, como o município mais escolarizado, e a gente deve estar ainda liderando ou próximo da liderança. É a 9ª cidade mais inteligente no país, né, de acordo com o Connected Smart Cities, né, que é um ranking que tem divulgado, né, essa performance das cidades, né, nesse quesito de cidade inteligente. Temos o melhor saneamento básico do estado do Rio de Janeiro, né, também
dentre os melhores, né, do país, com 100% de abastecimento de água, 96% de coleta e tratamento de esgoto, e somos, né, uma das principais cidades, né, no país, também em termos de gestão fiscal, né, a Firjan, que é a Federação das Indústrias do Rio de Janeiro, publica, né, um ranking, né, nacional da gestão fiscal, e a cidade está entre as cidades líderes, né, no país. E também o Ministério Público Federal e a Controladoria Geral da União publica, né, esses rankings de transparência, e a cidade também se destaca nesse ranking. E com relação, né, à liderança, né, do combate à pandemia, né, como eu falei, em abril de 2021, a Prefeitura abriu o primeiro hospital público do Brasil exclusivo para o tratamento do coronavírus. Era um hospital, né, que estava praticamente pronto e que não tinha sido inaugurado. Nós arrendamos, né, esse hospital e dedicamos ele exclusivamente, né, ao atendimento das demandas da Covid. Isso foi muito importante, né, para que a gente atingisse, né, os resultados que nós conseguimos, né. Fizemos experiências como, por exemplo, a sanitização, né, de ruas e comunidades, né. Distribuímos máscaras, foram mais de 80 mil kits, né, de limpeza, né, para a população. Criamos, né, um centro de referência de quarentena, então, aquelas famílias, aquelas pessoas que não tinham condição de cumprir a quarentena em casa, a gente ofereceu, né, uma condição para que eles pudessem ser atendidos, né, e ficar em isolamento e com acompanhamento médico, né, durante aquele momento mais crítico da pandemia. Nós também fizemos uma experiência muito interessante na ocasião, que foi uma parceria com a Fiocruz, que nos permitiu fazer o monitoramento, né, da presença do coronavírus no esgoto da cidade. E foi uma experiência muito interessante, porque muito antes da gente ter a resposta em termos, né, do aumento de contaminação das pessoas, o aumento da internação, né, dos pacientes, a gente já tinha a resposta, né, na presença do coronavírus no esgoto, o que permitia que a gente antecipasse muito as nossas medidas, né, de prevenção. Foram mais de 1 bilhão e 200 milhões de reais, né, investidos, né, entre 2020 e 2021 em ações implantadas de proteção social, né, através de ações, né, de transferência de renda. Nós criamos o que nós chamamos do renda básica temporária, que atingiu mais de 50 mil famílias, né, em Niterói, ao longo de todo esse período, né, tanto de 2020 como 2021, e que foi muito importante, né, para que as pessoas que perderam a sua renda, perderam seus empregos, né, nesse momento, pudessem ter condições, né, de superar o momento. Então, ações também de enfrentamento de Niterói acabaram sendo destaque na mídia internacional, né, em várias ocasiões, né, televisões e reportagens, né, europeias e dos Estados Unidos deram destaque ao trabalho que foi desenvolvido aqui em Niterói. Esse auxílio, né, financeiro, né, que eu me referi era um auxílio de R$500, né, por mês para as famílias em situação de vulnerabilidade, que eram aquelas cidades, aquelas famílias, né, que estavam no cadastro único, né, no CAD único, em situações de mais vulnerabilidade. Fizemos também um programa de busca ativa, né, para microempreendedores individuais e atividades produtivas, né, que também tinham cadastros do município, além do cadastro único, né? Fizemos um programa de apoio, né, às empresas, principalmente as micro e pequenas empresas, e 3 mil empresas participaram do programa, e durante o período mais crítico a gente ofereceu um apoio, né, a gente ofereceu recursos para que essas empresas pudessem honrar a sua folha de pagamento
e foram 175 bilhões de reais destinados a esse programa, que protegeu 24 mil postos de trabalho. Uma outra iniciativa foi o programa Supera Mais Ágil, que foram 11 bilhões de reais em créditos disponibilizados para capital de giro das empresas. Com isso, em comparação, inclusive, a outras cidades aqui da região metropolitana do Rio de Janeiro, o índice, né, de quebra das empresas, né, que a gente conseguiu manter, né, as empresas ativas, né, depois, né, da pandemia, né, o que está nos ajudando muito agora nesse momento de retomada. Para essa retomada, nós já começamos, né, em função de várias medidas que foram tomadas, a já identificar, né, uma reação da economia em Niterói. Nós arrecadamos, né, mais de 83 milhões em ISS, né, no primeiro trimestre agora de 2022, um aumento de 56% com relação ao ano passado. Um aumento, né, de 22% na emissão de notas fiscais eletrônicas, na comparação também com o ano passado, e segundo os dados do CAGED, de janeiro a março, Niterói acumulou um saldo de positivo, né, de mais de 9 mil vagas de emprego, né, mostrando essa reação importante, né, da nossa economia. E aí implantamos uma experiência muito interessante também, que a gente recomenda, né, para as outras cidades, que foi a implantação da moeda social Araribóia. Essa moeda, ela substituiu o sistema de renda básica temporária e hoje atende 31 mil famílias, né, de Niterói. Nós já repassamos 34 milhões de reais, né, para essa moeda Araribóia, né? Aqui na figura a gente vê um cartão através do qual as pessoas recebem, né, os recursos, né, mensalmente. Esse recurso que é disponibilizado já permitiu, né, transações comerciais, né, de mais de 450 mil transações, né? Nós já cadastramos 6.500 comércios e atividades de prestação de serviços, né? O que mostra, assim, uma capilaridade importante, né, na atividade econômica da cidade. Enfim, esses comércios já venderam mais de 3.700 vezes, né, usando a moeda Araribóia, e 28 mil pessoas compraram, né, através, né, desse sistema, fazendo aí um valor de mais de 31 milhões de reais, né, de recursos circulando na nossa cidade. Eu queria destacar também uma medida importante, né, que foi adotada em Niterói em 2019, que foi a criação do Fundo de Equalização da Receita de Niterói. Esse fundo ele é constituído, né, com 10% dos recursos, né, da participação especial, né, dos royalties do petróleo que Niterói recebe, né, e hoje nós temos um saldo aí de 555 milhões de reais, sendo que, né, houve, inclusive, o saque, né, de recursos do fundo para atender, né, muitas dessas políticas públicas que foram adotadas durante, né, o período da pandemia. Criamos, né, um aplicativo, né, um sistema que é disponibilizado, né, gratuitamente para a nossa cidade, que é esse Niterói Novos Negócios, né? A gente cruza informações cadastrais de Niterói com dados, né, da junta comercial e dados censitários, né, também de Niterói, e isso o sistema permite que você faça praticamente, né, um plano de negócios, né, e você pode saber, através desse sistema, que é todo baseado, né, num cadastro georreferenciado, se você quer abrir, por exemplo, um negócio de uma determinada rua, você pode saber quantas atividades, né, existem, né, que concorrem com você naquela rua, qual é o perfil,
né, dos consumidores, né, no seu entorno. Então, são informações muito importantes, né, para atrair investimentos e investidores para Niterói. Nós lançamos um programa, né, que nós estamos chamando de Niterói 450 anos, que é um programa, um plano de investimentos até 2024, é um plano de investimentos, né, em obras de infraestrutura e de serviços, né, de mais de 2 bilhões de reais. Esse plano, né, ele vai gerar cerca de 12 mil empregos, né, diretamente pela Prefeitura de Niterói, né? Então, a Niterói é a principal contratadora de obras na nossa cidade. A gente sabe que a construção civil é aquela atividade que tem condição de gerar empregos, né, mais rapidamente, principalmente, né, para aquela população mais vulnerável. Então, é uma ação muito importante aí para viabilizar, né, a melhoria da infraestrutura da cidade e também rapidamente gerar empregos em Niterói. Bom, enfim, eu queria só destacar também, como medidas importantes aqui que a gente está tomando, né, nesse momento de retomada da economia, que nós fizemos uma política pública de atração de investimentos na área de saúde, né, para Niterói. Para vocês terem uma ideia, em 2013, o nosso parque, né, hospitalar da cidade tinha 200 leitos privados. Hoje já são 1.200 leitos privados e temos mais alguns outros empreendimentos abrindo também. Estamos priorizando muito, né, a economia do mar, que é uma tradição, é uma atividade histórica da economia de Niterói, e fizemos um programa que a gente está chamando de Empreender Mulher, porque durante a pandemia, né, segundo os nossos dados, mais de 2.172 mulheres perderam seus empregos aqui em Niterói, o que é 3 vezes mais, né, do que os homens. Então, uma política específica, né, para permitir que elas retomem, né, os seus espaços, né, no mercado de trabalho. E, enfim, várias outras iniciativas aqui que estão em andamento, também na área da habitação, para entrega de 1.600 unidades habitacionais agora nesses próximos meses, e a regularização fundiária de 7.600 unidades também, né, o que faz com que você possa desenvolver bastante as comunidades e desenvolver projetos sociais nessas comunidades. Enfim, são essas ações aqui que eu queria dar destaque, né, para vocês, e fico à disposição para o debate, né, depois das apresentações. Muito obrigado, prefeita Renata, muito obrigado a todos. Prefeito, nós que agradecemos, a sua experiência é muito exitosa. Na sessão anterior, falava exatamente sobre isso, da importância do programa de transferência de renda para as famílias em situação de risco. A sua apresentação demonstra que isso faz com que a economia dos territórios fique forte, mas não foi só isso, né? Você diversificou e buscou reduzir as vulnerabilidades e os riscos com vários atores setoriais, falou com vários agentes, ou seja, né, tornou o município certamente mais forte e resiliente em favor das pessoas, com foco principalmente nas questões que afetaram as famílias pós-Covid. Obrigado, prefeito, mais uma vez. Se você puder nos acompanhar, a gente quer fazer um convite agora para o Romário Barbosa e as suas percepções e a importância dessa temática que o prefeito nos trouxe em relação e o que faz também a diretoria executiva da Geste Pública, que certamente essa narrativa e as ações vão aí converger com as boas experiências do prefeito Adson. Seja bem-vindo, Romário. Boa tarde a todos. Eu creio que todos conseguem me ouvir bem, me ver bem. É uma satisfação imensa, né, participar da 3ª edição do Festival ODS. Eu cumprimento os meus colegas prefeitos, secretários que estão participando desse momento de construção coletiva, né? Eu tenho uma grande admiração pelo trabalho que a Agenda Pública vem realizando, vem desenvolvendo no Brasil ao longo dos últimos anos, né, liderado pelo Sérgio,
né? Eu tive a oportunidade de ser mentor na última edição do Open Master On, exatamente na área de recuperação econômica, né? E efetivamente eu senti o trabalho sério, né, e dedicado dessa instituição, né, justamente buscando estabelecer profundas conexões, né, com diversos atores do ecossistema, né? Então, vou trazer um pouquinho da minha experiência, daquilo que a gente vem construindo aqui no Jaguaribe, né? Jaguaribe é uma cidade que fica a 300 quilômetros de Fortaleza, aqui no Ceará. A Gesti Pública, que é a minha empresa, né, a gente tem realizado ao longo dos últimos 10 anos algumas ações, né, especificamente na Gesti Pública nos últimos 5 anos, mas como servidor público do Estado e do município, totaliza aí quase 6 anos, né? Então, a gente tem dedicado tempo e realmente uma força de trabalho para contribuir para o desenvolvimento local da nossa região, do nosso Vale do Jaguaribe, né? O Vale do Jaguaribe é uma região aqui do estado do Ceará, composta por 15 municípios, né? E eu falo especificamente de Jaguaribe, né, que é a cidade a qual eu tenho dedicado mais tempo e mais força de trabalho, né? Então, conhecendo um pouquinho Jaguaribe, contextualizando aqui um pouquinho sobre Jaguaribe, Jaguaribe é uma cidade que é pequena, né, 35 mil habitantes, né, a nossa economia é baseada predominantemente da pecuária de leite e corte e também da agricultura familiar, né, e aqui é importante destacar que nós somos conhecidos nacional e internacionalmente como a terra do queijo coalha, né, que é o principal produto derivado do leite que é produzido na nossa terra, né, isso representa uma fatia muito expressiva da nossa economia, mais de 60%. Além disso, nós temos um forte comércio varejista em diversos segmentos, sobretudo o segmento de confecção. Nós temos um polo industrial que tem crescido, né, e o município tem criado condições, programas para atrair a indústria e também um investimento para a geração de emprego no município. E nos últimos 10 anos, mas aqui eu vou fazer um recorte preciso e mais específico dos últimos 2 anos, nós temos desenhado e nós temos implementado iniciativas para fomentar e valorizar a economia criativa, né, com atividades relacionadas à cultura, tecnologia, criatividade, e isso tem gerado receita e impactado bastante a nossa economia, né? Então, de música popular, dança regional, dança junina, os poetas da cidade, o artesanato, dentre outras manifestações culturais. E essa minha fala é justamente para reforçar que o tamanho geográfico de Jaguaribe, que muito se assemelha à Extrema, em Minas Gerais, que foi destacado lá no caso inicial, na abertura desse painel, não foi um impeditivo, não foi e não é um impeditivo para que, de forma estratégica e conectada, a gente invista em projetos para fortalecer o desenvolvimento da nossa economia. Eu sempre falo, né, em todas as vezes que eu tenho uma oportunidade de me expressar, de participar de momentos como esse, que o menos, às vezes, é mais. Ou seja, eu não preciso ter uma mega estrutura. Se tiver, ótimo, perfeito, excelente, mas isso não é e não deve ser um fator limitante para que nos impeça, na verdade, de fazer as coisas acontecerem. Né? Então, nos últimos 2 anos, por exemplo, aqui em Jaguaribe, no olho do furacão que foi essa pandemia, e mesmo com tanta dificuldade financeira, né, com diversos contatos e parcerias que a gente construiu na caminhada, e aqui eu reforço a importância e a necessidade de nós construirmos excelentes conexões, a gente conseguiu implementar inúmeros projetos para apoiar as MPEs e o setor turístico, né, que foi tão afetado, né, tão impactado nessa pandemia. A gente estruturou projetos para investir em tecnologia e inovação, para desburocratizar e simplificar os processos. A gente apoiou o homem do campo com assistência técnica, com incentivo, assistência gerencial, né? E também a gente, juntamente com diversos atores do ecossistema, com instituições do terceiro setor, a gente apoiou com ações de assistência e de qualificação às famílias em vulnerabilidade social, que também foram afetadas por essa pandemia. Famílias, muitas vezes, compostas por empreendedores informais, né, que é uma categoria que não está contabilizada, mas que a gente sabe que contribui muito para a economia do nosso país. Né? E a gente sabe que o desafio agora é justamente criar soluções para promover a recuperação econômica de forma sustentável.
né? E aqui, considerando essa minha fala e também trazendo um pouco a discussão, o caso que foi apresentado no início da sessão, eu destaco 3 pontos que eu ao ler o caso e ao assistir o vídeo novamente, me chamam a atenção e que eu considero muito importante para que haja o fortalecimento da estrutura dentro dos municípios, porque é lá onde a vida acontece, né? Então, são 3 pontos. O primeiro ponto é a intersetorialidade, né? Ou seja, a gestão de Extrema foi capaz de promover essa articulação entre os diversos sujeitos, né, os diferentes setores, com diferentes saberes, né, e eles fizeram isso com o objetivo justamente de enfrentar os problemas complexos, e isso é muito importante. Outro ponto que me chamou muita atenção, né, que a gente também tem aplicado aqui no Jaguaribe, né, e que nas consultorias que eu realizo eu também tenho estimulado, é investir em capital humano, gente. Né, com a complexidade na qual o mundo tem se apresentado, o conhecimento como ativo intangível é extremamente fundamental. Né, o aprendizado constante é, para mim, uma das habilidades mais importantes de um profissional. E isso faz com que os profissionais qualificados gerem novos conhecimentos dentro das organizações que eles estão inseridos, né, criando, assim, vantagens e diferenciais competitivos, né, e isso faz com que as organizações fiquem mais preparadas para enfrentar as mudanças e incertezas. E o terceiro ponto que muito me chamou a atenção, e que também a gente tem investido aqui no Jaguaribe, que eu tenho estimulado dentro das minhas consultorias, é implementar inovação, né, e isso é de conhecimento geral, que a pandemia acelerou o ritmo das coisas, e nós avançamos pelo menos 2 décadas nos últimos 2 anos. Mas a verdade é que isso, pessoal, tem sido o curso natural da economia, né? Principalmente da economia atual, né? A velocidade da inovação está maior do que nunca, né? Então, pensar políticas públicas inovadoras, que promovam a melhoria da qualidade de vida e que conectem os cidadãos aos diversos avanços do mundo contemporâneo de forma inteligente e sustentável, será o grande diferencial. Né? Então, a criação de cidades que sejam inteligentes, cidades humanas e sustentáveis, que estejam alinhadas ao propósito dos ODS, perpassa prioritariamente ao que preceitua o lema da Agenda 2030, que é não deixar ninguém para trás. Né? E, para fechar essa minha fala, além dos pontos que eu destaquei aí sobre o caso, que foram os pontos que mais me chamaram a atenção, são essenciais para a promoção do desenvolvimento local e, consequentemente, para a recuperação econômica, a realização de parcerias e acordos de cooperação, e a gente tem feito muito aqui no Jaguaribe, e neste ponto eu destaco, de fato, a ideia de coalizão para implementar projeto e política pública em áreas prioritárias. Né? Aqui no Brasil, a gente tem inúmeras organizações, né, com um trabalho incrível, pautado em promover discussões que são relevantes sobre empreendedorismo, sobre desenvolvimento local, desenvolvimento sustentável, transição justa, arranjos produtivos locais, recuperação econômica, entre outros temas que são muito importantes. E aí se for para mim citar, eu posso citar, por exemplo, a Aliança Empreendedora. Né? A Aliança Empreendedora é uma organização aí que certamente os meus colegas aqui conhecem, é uma organização social com 17 anos de caminhada, né? Ela é premiada nacional e internacionalmente, né? E ela tem no seu escopo de atuação, no seu escopo de trabalho, o apoio aos microempreendedores formais e informais em vulnerabilidade econômica no Brasil. Né? É um público que foi muito afetado pela pandemia, né? E essa organização, ela tem realizado, tem implementado projetos em diversos locais do país, né, apoiando prefeituras e também outras instituições. E eu também acredito, já para finalizar a minha fala, e ouvir os meus colegas, que as respostas econômicas frente a essa crise de proporção global, que foi provocada pela Covid-19, precisa também envolver uma noção muito importante de recuperar melhor. O que eu quero dizer com isso? Gerar empregos e crescer economicamente de maneira capaz de proteger e também restaurar os sistemas naturais. Sistemas que a gente sabe que a nossa economia depende, né? E isso para que a gente consiga acelerar a transição para um modelo econômico, por exemplo, de baixo carbono, né? Tornando o Brasil mais resiliente aos diversos impactos das mudanças climáticas. Né, e a gente tem aí um triplo dividendo, né, além dos ganhos econômicos, com esse novo modelo,
né, baseado também nessa transição justa, né, a gente também vai ter perdas que são evitadas com a proteção dessas comunidades e da infraestrutura como um todo, além também dos benefícios sociais e ambientais. Então, essa foi a minha contribuição inicial. Quero ouvir os meus colegas, certamente a gente vai conseguir conectar as pontas aqui. Mário, muito bacana te ouvir, muito bacana como você fez as ligações, as conexões, como você bem disse, a importância dessa temática, e como o Festival ODS está atingindo seus objetivos, né, com esse encontro, principalmente com essa temática de desenvolver pessoas, que você deu muita luz a essa mensagem, mostrou que é possível os municípios estar bem próximos aos cidadãos, que são atores chaves para a implementação dessa política pública local, que vai ser fundamental para a garantia de bem-estar e qualidade de vida da nossa população. Então, obrigada por socializar a sua experiência, é bem bacana, e pena que o tempo é curto, porque, né, a gente fica envolvido, né, nessas mensagens tão bacanas e pertinentes, principalmente nessa sessão que a gente foi provocado a dizer, né, como é que os nossos territórios estão se recuperando em um processo pós-pandêmico. E eu quero fazer um convite agora para o Lívio Bruno, que é chefe de gabinete da nossa amiga Paraskevi, que vai falar um pouquinho, né, sobre o trabalho que é feito na Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Novo Hamburgo. Seja bem-vindo, Lívio, muito obrigado por sua participação, por estar nessa sessão aqui conosco. Muito obrigado, prefeita Renata, desejo uma boa tarde a todos os companheiros de mesa, cumprimentar também o Romário, que a gente esteve no curso junto, né, Romário? Um prazer em rever, uma satisfação. O prefeito Paulo não chegou, mas também deixo meus cumprimentos. E para o meu conterrâneo, o prefeito Axis, que eu sou carioca de nascimento, estou trabalhando aqui no Rio Grande do Sul, sou da área ambiental também. Um abraço, prefeito. Era secretário executivo do Mosaico Carioca de Áreas Protegidas do Rio, mas a vida leva a gente por alguns caminhos, a gente está aqui no Rio Grande do Sul agora, contribuindo. Eu vou aqui compartilhar uma apresentação, se vocês permitirem, só um momento. Vocês conseguem ver? Sim. Tá. Novo Hamburgo é uma cidade mediana, é uma cidade média, de 250 mil habitantes. Ela fica na região metropolitana de Porto Alegre. Ela tem um sistema modal excelente para uma cidade mediana, com a BR-116 cortando a cidade, uma linha de trem que leva até o seu centro, e uma matriz econômica que era conhecida como a capital nacional do calçado, sendo que Novo Hamburgo ela decidiu diversificar a matriz econômica, isso pré-pandemia, investir em novas cadeias produtivas de alto valor agregado, e mirando na indústria 4.0, uma indústria limpa. Tudo isso se deu, na verdade, com a recuperação de um empréstimo feito... Deixa eu ligar a câmera aqui. Ok, me vem? Ok. Com investimentos feitos pelo VIT, um empréstimo soberano de 46 milhões de dólares, onde nós desenvolvemos um programa de desenvolvimento municipal integrado, que tinha um tripé muito forte para fortalecer as bases da cidade. Ela se calcava em revitalizar espaços públicos essenciais para a cidade, principalmente na região central, um investimento muito forte também em segurança pública e prevenção de violência, com equipamentos e um cercamento eletrônico da região, a prevenção de violência com os jovens e também profissionalizante, especificamente na parte de desenvolvimento econômico, voltar o olhar, não esquecer a nossa tradição, o nosso passado calçadista, mas mirar no desenvolvimento e na inovação para o século atual. Falando especificamente em desenvolvimento e inovação, foram feitos investimentos de grande monta no Centro de Inovação Tecnológica para a cidade, onde vai ser feito, ela está em fase agora de implementação,
e vão ser feitos junto a um laboratório de fabricação digital, um Fab Lab, prototipagem, espaço para âncoras e startups, além de agregar nesse espaço público, que é gerido pela prefeitura, todos os agentes de inovação da cidade, universidades, makers e investidores também, investidores anjos da região. Falando no desenrolar da cidade, nós podemos também destacar que uma das coisas que fez com que Novo Hamburgo passasse um pouco mais suave pela pandemia foram os outros investimentos feitos em conjunto com o desenvolvimento na parte tecnológica. Investimos muito na questão de prevenção à violência e de vigilância também. Foi inaugurado há pouquíssimo tempo um centro de comando e controle da Guarda Municipal que vigia toda a cidade de maneira integrada. E também podemos destacar um plano de mobilidade urbana sustentável que está sendo desenhado agora. Juntamente com isso, Novo Hamburgo também investiu, assim como Niterói, foi colocado pelo prefeito Axel, a gente também faz uso da aerofotogrametria e do geoprocessamento para a nossa inteligência. Nós temos um programa próprio chamado SigNH, é um portal com dados já referenciados e atualizados de todas as áreas da cidade. Isso permite não só nós mapearmos a segurança, mas também verificarmos onde são feitos os melhores investimentos e uma melhor proteção ao cidadão em todos os quesitos sociais, nesse sentido. Dentro desse projeto de PDMI, do empréstimo do BID, nós não pensamos apenas na questão estrutural e de segurança. A gente pensa também muito no futuro das competências dos cidadãos da região. E dentro do projeto, dentro da rúbrica da secretária Paraskevi, ela decidiu investir também na parte de educação. O CIT ele vai ser uma central para prototipagem, para startups e para grandes empresas, mas também nos importa muito que as crianças que vão chegar no mercado elas estejam preparadas para as novas competências. Então, da nossa rúbrica do desenvolvimento econômico, nós investimos em 52 mini Fab Labs, que estão conectados a essa central que vai ter no CIT, de robótica, das escolas municipais, tudo com uma configuração no estilo MIT. Isso vai ajudar os jovens a uma capacitação para ingressar em novas cadeias produtivas, se qualificarem para serem empreendedores, se assim desejarem, e também destacar que na nossa região a gente já é um motor na questão de inovação. Nós temos uma feira chamada Mostra Tech, que ela tem repercussão internacional, em que saem vários talentos daqui sobre robótica e informática. Nesse sentido também, a gente pode destacar que Novo Hamburgo ele não ficou apenas quando estava investindo os valores do empréstimo do BID, ele não parou apenas nisso. As parcerias com o SEBRAE, elas foram fundamentais para isso caminhar junto. E nós lançamos aqui um programa chamado Cidade Empreendedora, e que tem um spin-off chamado Pacto pelo Futuro, em que a gente está sempre oferecendo o que há de mais moderno para o empreendedor da cidade em relação a empreendedorismo, inovação e negócios digitais. Importante também voltar na questão do que o investimento fez com que a pandemia passasse, trouxesse problemas econômicos, mas fosse mais suave. Esses investimentos de base feitos por Novo Hamburgo, eles trouxeram naturalmente investidores para a cidade. Um dos destaques aqui na apresentação é uma fintech que se instalou aqui e do dia para a noite nós tivemos que providenciar 5.000 vagas para uma fintech do Grupo Santander. Ela, do dia para a noite, se tornou a nossa maior empregadora da cidade. Também é importante salientar que essa base que nós fizemos,
ela trouxe 3 grandes investimentos de hospitais na cidade, da Unimed, do Grupo Regina e da Dr. Clean, além de nós estarmos reinvestindo e aumentando o Hospital Municipal da cidade, dobrando a sua capacidade durante a pandemia. É importante salientar isso. E, logicamente, nada funciona se não tiver um ambiente regulatório bem formatado, com uma composição bastante firme e sólida. Então, além da Lei de Liberdade Econômica, que é a nacional, Novo Hamburgo já tem a sua Lei Municipal de Inovação, uma Lei Municipal de Desburocratização. A gente está tornando a nossa sala do empreendedor, como eu posso dizer assim, obsoleta. A gente está partindo para uma sala do empreendedor absolutamente digital. A gente é o segundo município, depois da capital, a aderir ao Tudo Fácil Empresas. Isso significa que o empreendedor, em algumas modalidades, ele pode abrir a sua empresa em 10 minutos, praticamente em real time. Isso é um orgulho para a cidade. Voltando para a inovação, a gente também está estruturando de forma bastante salutar e dando uma base bem sólida, um fundo municipal de inovação para ser investido não só no CIT da prefeitura, mas também em todos os pontos de inovação que a cidade e a região têm. E nós estamos, nesse momento, estruturando um crédito diferenciado para negócios de inovação no município. Quem tiver ideias inovadoras e se tiver aderência, vai ter um diferencial em crédito na cidade. E, mais uma vez, a gente sempre cai na mesma. A base que a cidade tem feito, ela tem trazido muitos benefícios. Um grupo grande aqui do Rio Grande do Sul, o Grupo Zafari, ele acabou de ser licenciado para um bairro inteligente. Vai ser um bairro enorme aqui na cidade, onde, inclusive, vai ter, parece um parque tecnológico dentro desse bairro inteligente. Então, é uma sequência de boas notícias com o trabalho de base que Novo Hamburgo tem feito. Mas nada disso acontece sem as parcerias. Novo Hamburgo é uma cidade tradicional, que valoriza seu povo, mas também que busca as melhores práticas no internacional e nas parcerias locais. A gente pode destacar principalmente, eu tenho orgulho de falar, por último aqui, vou começar pelo último, pelo Metroverse de Harvard City, Innovators Forum, onde nós estamos convergindo ao nosso SIGNH para programas que eles possuem também de inteligência geográfica. Nós estamos trocando com o pessoal de Harvard. A gente participa de outras redes globais também de cidade inteligente, fomos convidados para Bloomberg, City Lab, e também temos um memorando de entendimento com o City Possible da Mastercard. Novo Hamburgo também, ele é como se fosse o pé da serra, ele é o finalzinho da região metropolitana de Porto Alegre, mas por aqui é o meio do caminho para a região central, para o litoral e para a serra. E aqui a gente está em cooperação com a Hyperloop, que provavelmente vai ser o primeiro sistema de transporte de alta velocidade da América Latina. Isso também nos orgulha muito, nós estamos participando dessa cooperação. Além de diversos benchmarks que nós fazemos aqui com o Sebrae X, que é uma força aqui no Rio Grande do Sul, e tem sempre nos apoiado de maneira irrestrita. E isso traz algumas consequências, né, de muito orgulho para a cidade, para a gestão da prefeita Fátima. Nós acabamos de ser bicampeões do Sebrae Prefeito Empreendedor. A gente está indo para a Nacional agora, certamente vamos com garra para ganhar. A prefeita Fátima foi convidada pelo G20, pelo Fórum Econômico Mundial, para integrar a Aliança Global de Cidades Inteligentes. E ela também foi eleita, no final do ano passado, no começo desse ano, uma das 50 lideranças ágeis do mundo. E, falando do nosso comprometimento para o enfrentamento dos problemas de recuperação econômica pós-pandemia, nós somos uma cidade bem menor que a capital, mas nós somos uma equipe e uma prefeitura muito aguerrida.
Após a capital, nós somos a única cidade do interior, inclusive a secretária Paraskevi, ela não está participando, porque ela está voltando de um processo de interiorização, ela foi sempre chamada para palestrar, para dar exemplos, pela Junta Comercial do Rio Grande do Sul. A gente é a única cidade, além da capital, no Comitê Estadual de Desburocratização, nós somos benchmark para o Estado. E nós somos a segunda cidade do Brasil que proporcionalmente mais gerou empregos em 2021. Tudo isso nos leva a crer que nós estamos caminhando na direção certa em relação às boas práticas para recuperação pós-Covid. Eu fico à disposição de vocês. Muito obrigado. Nós que agradecemos, Lívio, por socializar essa incrível experiência. Nós estamos no final desse encontro, que está sensacional. Eu quero já agradecer ao prefeito Axel por sua experiência exitosa, por socializar, a você, Lívio, que acabou de nos relatar aí, que fez uma mensagem muito importante, que é ter uma prefeita, né, à frente dessas ações, que também a gente tem que falar sobre isso, e a você, Romário, por esse engajamento. Bom, para finalizar, nós sabemos que o período 21 a 2030, né, 2021 a 2030, foi definido como a década da ação. Então, é fundamental a implementação de soluções integradas, inovadoras, para acelerar a implementação da Agenda 2030 e o alcance de todos os seus objetivos e metas, e sabendo que não fazemos nada sozinho. A fala de vocês foi prova disso, de quanto esse festival é maravilhoso e de quanto é possível cidades serem aí protagonistas na vida das pessoas, principalmente de quem mais precisa. Então, é com muita alegria, e já agradecer no Festival ODS pelo convite, e dizer que foi maravilhoso, ouvir essa experiência. Obrigado pela participação e que a gente possa aí ser narrativa para muitos outros encontros, tá bom? Obrigada, pessoal.